Olá, galera. Aqui é o professor Bruno Oliveira, Direito Eleitoral. Como estão os estudos para o TRE São Paulo e TRE Pernambuco? Espero que esteja a pleno vapor. Hoje, no nosso Minuto Eleitoral, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo completo da Lei das Eleições, falando sobre o artigo de número 26. O artigo 26, versando sobre gastos eleitorais. A legislação eleitoral, Lei 9.504 de 97, no artigo 26, ela vai enumerar para nós o que realmente é considerado como gasto eleitoral lícito. Então, a palavra correta aqui para esse gasto eleitoral é a enumeração das espécies de gasto eleitoral lícito, aquilo que poderá constar na prestação de contas, ou seja, o dinheiro que é recebido, como que ele pode ser utilizado durante a campanha eleitoral. Primeira informação importante sobre os gastos eleitorais é que o rol estabelecido no artigo 26, ele é um rol taxativo mitigado. Como assim, professor? Rol taxativo porque antes ele tinha uma expressão que poderiam ser gastos eleitorais, dentre outros. Então, nós tínhamos um rol exemplificativo. Hoje, foi retirado essa expressão, dentre outros, do artigo 26. Nós temos um rol taxativo de possibilidades de gastos eleitorais mitigado. Por quê? Dentro das espécies, vocês vão perceber palavrinhas que vão abranger outras possibilidades. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. A primeira espécie de gasto eleitoral, confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38. Que tamanho que é? 50 centímetros por 40 centímetros em relação ao material impresso. Então, posso gastar gasto eleitoral com material impresso, observando a disposição de tamanho. Propaganda e publicidade, seja ela direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação, destinada a conquistar votos. Não é? Então, olha só, mais uma expressão ampla, qualquer meio de divulgação. Por isso que eu falei, rol taxativo mitigado. Aluguel de locais para promoção de atos de campanha eleitoral. Né? Então, eu posso gastar o dinheiro para alugar residências, para atos da própria campanha. Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e pessoal a serviço das candidaturas. Sabe aquelas pessoas que ficam balançando as bandeiras nas ruas? Esse ano de 2016 foi bem típico isso, não é? Muitas vezes para uma van e desce aquele tanto de gente. Pode gastar, então, esse dinheiro pagando vans, né, transporte, deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas. Correspondência e despesas postais. Despesas de instalação, organização e funcionamento do comitê de campanha e serviços necessários às eleições. Né? Então, conta de energia, instalação de algum equipamento nos comitês, pode gastar esse dinheiro utilizando o dinheiro da campanha eleitoral. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais. Lembrando, o comitê eleitoral vai ter pessoas ali trabalhando, vai ter secretários, secretárias, pessoas responsáveis por instalação, por cuidar do local. Então, pode utilizar para remuneração ou gratificação para essas pessoas que prestam esses serviços às candidaturas ou aos comitês. Montagem e operação de carros de som, propaganda e assemelhados, né, aqueles carros de som que vão passar pelas ruas. Até em relação a carros de som, nós vamos ver uma especialidade daqui a pouco. Realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura. Não se esqueça que o showmício ele é vedado na legislação, não pode ocorrer mais showmício. Produção de programas de rádio, TV ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita. Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais, lembrando que essas pesquisas elas poderão ser realizadas, as pesquisas elas possuem caráter científico, não é? Custos com a criação e inclusão de sites na internet, sites do próprio candidato, sites do partido, pode ser gasto, então, é considerado gasto eleitoral. Multas aplicadas aos partidos ou candidatos por infração do disposto na legislação eleitoral, pode utilizar, então, esse dinheiro de campanha para pagamento de multas aplicadas especificamente a partidos ou candidatos. Produção de jingles, que são aquelas músicas que entram na cabeça e não saem jamais. Vinhetas, slogans para propaganda eleitoral.
E nós temos ainda no artigo 26, parágrafo único, o estabelecimento de limites especiais. E atenção, são esses limites que cairão na sua prova. Primeiro limite, para alimentação de pessoal que vai prestar serviço às candidaturas ou aos comitês, só pode gastar no máximo 10% do valor recebido. Então, 10% no máximo para alimentação de pessoal. É só você lembrar o seguinte, quando você vai a um restaurante, normalmente você não paga 10% para o garçom, a alimentação 10%, você não esquece jamais. Aluguel de veículos automotores, máximo de 20%. Então, lembre, 10% para alimentação de pessoal e no máximo 20% para aluguel de veículos automotores. E assim, nós fechamos o artigo 26 da Lei das Eleições. A gente se vê em breve para falarmos sobre um pouquinho sobre o artigo de número 27. Tchau, tchau.